Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Estar 100% satisfeito com o corpo é um grande dilema, não é verdade? E nós, mulheres, somos as mais insatisfeitas. De acordo com uma pesquisa feita pelo site Bolsa de Mulher, 55% das entrevistadas se acham gordinhas. E não é difícil encontrar nas ruas mulheres que compartilham dessa opinião. Então você está satisfeita com seu corpo? Não. O que você mudaria nele? Eu acho que eu tenho que fazer uma alimentação melhor, assim, que eu tô com um excesso de gordura, eu sei que eu tenho. Então não estou satisfeita. Eu faria lipo, eu colocaria silicone. Não mudaria nada? Acho que não, tô bem. Não quer perder aqueles 2 quilinhos que toda mulher quer perder? Ah, não, tô bem, tô satisfeita. Você está satisfeita com seu corpo? Mais ou menos. O que seria mais ou menos? O que você mudaria no seu corpo? Não, eu acho que talvez emagrecer mais um pouco, né? O que eu busco, assim. Não tô satisfeita também. Não. Eu mudaria, perderia gordura, né? E mais massa para o corpo ficar mais definido, assim. O que é um corpo perfeito para você? Na verdade, a gente é meio Maria vai com as outras, né? A gente vê aí as moças bacanas, academia, corpo todo definido, e a gente acaba idealizando isso. Praticar atividade física é um excelente negócio. Além de proporcionar uma qualidade de vida melhor, ajuda na estética corporal. O problema é quando a busca pelo corpo perfeito se torna uma obsessão. Na internet é possível encontrar vários casos de mulheres que abusam de tratamentos estéticos, intervenções cirúrgicas e até exercícios físicos para atingir o padrão de beleza que julgam aceitável. Uau! E é para falar mais sobre esse assunto que eu recebo agora a psicóloga Daniele Junqueira. Muito bom dia, que bom tê-la conosco. Carol. Obrigada, agradeço o convite. E você que está aí assistindo, vive desse mal? Está insatisfeita? Está incomodada? Não sei como lidar? Mande aí o seu WhatsApp no 84029756. Já está na tela, 84029756. Aproveita que nós vamos falar sobre isso. Daniele, eu ia chamar de Viviele. Viviele, não sei de onde que eu tirei não, mas Daniele, conta pra gente como que você tem visto as mulheres, porque a maior parte das pesquisas, ninguém está satisfeita com o corpo. Isso tem acometido só as mulheres ou às vezes também as crianças também estão começando a entrar nesse esquema? Fala um pouquinho pra gente. Isso eu acho que tem acometido tanto as mulheres quanto as crianças, os adolescentes a gente vê mais, mas também os homens. A gente acha que os homens não acontece. Eles não sofrem desse mal, mas sofrem. A gente vê numa intensidade menor, né? Mas também acontece. E no consultório, às vezes, acontece da gente receber até crianças, assim, né, passando já para a fase da adolescência, de ter esse tema sempre num conflito psíquico para eles. Certo. E eu te pergunto, o que leva a pessoa a ter esse tipo de pensamento? Pois é, isso a gente está vendo aí, até pela pesquisa, né, que foi feita, é uma cobrança que tem vindo até dos padrões estéticos que são trazidos pela mídia, né? A mídia traz, a gente vê muitos modelos nas passarelas como um modelo mesmo a ser seguido no dia a dia, então as pessoas acreditam, até por esse discurso sem volta disso, de que o corpo perfeito é aquele corpo de uma modelo, né? Então, é muito mais focado na questão de ser magro, mas também tem outras questões em jogo, né? A questão do cabelo, cada dia a gente vê a moda aí se modificando. A questão do seio, né? As mulheres têm mudado muito, a moda que vai mudando de um período, às vezes até curto, hoje em dia tem mudado com maior rapidez, né? Então, mais em relação a isso. Então, com a cobrança da mídia, as pessoas, a gente tem muito, o ser humano tem aquela questão de tentar atender a expectativa do outro. Certo. Né? A gente tenta atender uma expectativa que vem até desde pequenininho, né? Eu falo que quando os pais
Isso até Freud já dizia, quando os pais engravidam, né, eles começam a idealizar como é que vai ser o bebê. Então eles imaginam, isso é necessário que aconteça. Certo. Né, eles precisam imaginar como é que o bebê vai ser, porque eles vão idealizar e a partir desse desejo é que eles constroem essa imagem do filho. E a partir dessa imagem, quando a criança vai crescendo, ele vai percebendo o desejo dos pais e tentando responder essa expectativa. Isso é saudável psiquicamente, porque a criança precisa mesmo construir os próprios desejos e é a partir do outro que ele vai fazer isso. Só que isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo da vida. Então a gente leva esse comportamento para as outras relações. Sim. Então, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, eu falo que na adolescência é mais comum a gente encontrar, porque é quando o comportamento do adolescente ele externaliza mais, ele demonstra mais, né? Entendo. Então, na adolescência você vê ele criando os grupos, é quando ele tenta se descobrir, né? Então, ele vai tentando formar umas amizades e dentro daquele grupo tem as regras, como em qualquer grupo. E aí, numa tentativa de agradar o outro, de ser aceito, de ser amado, a gente tenta responder a expectativa do outro. E na questão do padrão estético é a mesma coisa. Né? A gente tenta responder essa regra em relação à estética e por isso a cobrança vai cada hora uma pessoa vai cobrando mais da outra. Quando a gente fala da academia, né? A gente diz que existe muito essa competitividade, que é uma característica muito mais comum nas mulheres mesmo, mas tentando atingir esse padrão, né, e ser aceito. Aí eu pergunto, a gente está falando ali até de extremos, né? Tem mulheres que até adoecem com excesso de atividade física. Uhum. Como que você vê isso, como psicóloga? A questão do adoecimento, a gente diz muito na psicologia que mente e corpo estão interligados, né? Então, quando a gente faz uma cobrança a nós mesmos de seguir um padrão estético, às vezes a gente não mede consequência. Quando a gente faz um exercício físico, por exemplo, a gente precisa de uma orientação de como isso deve ser feito, assim como qualquer outra questão da vida, como a gente vai, até a alimentação, né? Quando a gente preocupa com a questão estética, se a gente come muito, isso pode levar a consequências, problemas de saúde. Quando a gente deixa de comer também. Então, acho que às vezes a questão de estar se cobrando muito faz com que, por estar vivendo esse conflito, de não estar dentro dos padrões, a gente às vezes não mede a consequência de como vai ser. Né? Mas aí eu também pergunto, ainda mais aqui a gente faz muita entrevista com muita gente da área da saúde, tem muita gente adoecendo porque está fora dos padrões também. Está acima do peso, está com excesso. E aí, como é que você vê também? Porque a gente está falando de gente que adoece porque seguem padrões, querem estar naquele estereótipo. Mas e o tanto, porque a maior parte das doenças a gente tem visto são devido à falta de uma atividade física e a alimentação que não está saudável. Como é que você vê como psicóloga isso também? Ter esse meio termo às vezes é difícil, né? Acho que o acompanhamento tanto de um médico, um nutricionista, um educador físico, um psicólogo ajuda. Até para a gente se organizar psiquicamente antes de tomar qualquer atitude, né? Então, claro que assim, não é ter os dois opostos, ou ser muito gordo, porque a obesidade causa problemas de saúde, nem ser muito magro, porque a desnutrição também causa, né? Então, ter esse meio termo às vezes é difícil. Então, o acompanhamento geralmente ajuda para a gente se organizar, né? Psiquicamente. E quando que seria necessário eu procurar um profissional na área? Seja, quando é que sai do limite do natural e aí eu tenho que procurar um psicólogo, porque isso aí não é simplesmente procurar um nutricionista, porque até recebi uma mensagem no WhatsApp. Boa tarde, gostaria de emagrecer. Você pode me ajudar? Né? O emagrecer primeiro você tem que tomar a postura, você quer. Então vamos procurar médicos na área para te ajudar. Mas quando é que às vezes isso vai além e eu tenho que procurar um psicólogo para me ajudar, porque às vezes não é somente o emagrecer, mas a raiz é mais embaixo, o problema é muito além disso. Eu acho que num primeiro momento, às vezes, tomar atitude, é o que você falou, né? Tomar atitude de emagrecer, a gente precisa estar internalizado isso. Então, é nesse momento que se está te causando um sofrimento e você não está conseguindo sozinho, procura uma ajuda. Então, às vezes a gente tem
eu falo que organizar psiquicamente é isso. Quando a gente vai para uma terapia, a gente tem um problema e às vezes ele se mistura com várias outras coisas, né? E aí quando você está fazendo a terapia, um psicólogo te ajuda a organizar. Como é que vai ser, por que nesse ponto eu não estou conseguindo avançar. Então, está causando sofrimento, procura ajuda. Eu fiquei pensando aqui, não somente as pessoas que estão acima do peso, mas tem muita gente que é mais magro e também quando se vê no espelho não se alegra. E aí, como lidar? Porque não é só quem está querendo emagrecer. Tem muita gente que é magro, porém também não está satisfeito com aquilo. Isso vem da onde, Daniela? Podem ser dois motivos, né? Um pode ser pela cobrança externa mesmo, pelo fato de estar insatisfeito com o que o outro está me cobrando, e pode ser uma insatisfação. Eu me olho no espelho e não gosto do que eu estou vendo, né? São duas coisas diferentes. Até fazer a separação do que é meu e do que é do outro, certo. Isso a gente ajuda no consultório, porque é difícil, a gente se confunde mesmo. Então, eu dou sempre uma dica, se você está em conflito e não sabe, a separação é difícil mesmo. Então, se você não sabe, tenta separar. Você consegue, se olhando no espelho, você gosta do que vê? Se não gosta, você já tem um indício aí. Talvez seja porque você mesmo está insatisfeito. Talvez não, talvez seja a cobrança do outro que está te machucando, né? Agora, se você se olha no espelho, gosta do que vê e a cobrança do outro está te incomodando, é uma outra coisa a ser trabalhada. Então, podem ser os dois motivos, né? Então, no caso da pessoa muito magra, também pode ser que ele não esteja, se olhando, não esteja gostando do que está vendo. Ou pode ser também que a gente acha que a cobrança vem só para aquele que tem obesidade. Não. Muitos casos, um padrão de roupa, se você não usa aquela marca que todo mundo está usando, você está fora disso também. Isso também pode ser eu acho que são os famosos bullying que vão surgindo a partir daí. Tudo aquilo que você não se adequa a uma realidade. Agora eu estava conversando até com a nossa estagiária aqui do Estudo Bom, que ela estava compartilhando comigo. Tem mulheres que estão tomando até alguns, não sei se são remédios, para não transpirar na academia, para o cabelo ficar bonito, para ela, não querem usar o rabinho, para elas continuarem com aquela aparência de que estão fora. Como que você vê isso, Daniele? É a questão estética de novo. Porque na academia, o local onde você vai, o seu objetivo ali é fazer aquela atividade, é liberar ali a serotonina, é aquela satisfação, porque a atividade ela acaba trazendo uma satisfação. Às vezes você vai ter preguiça de ir, mas depois que você estiver lá, as coisas fluem, as coisas desenvolvem. E a satisfação pós a atividade física, ela é muito grande. E quando você tem resultado, então a satisfação aumenta mais ainda. Sim, a sensação de prazer, né? Isso, mas como que você vê isso nesse ponto que as mulheres estão chegando? Eu acho que a gente precisa saber que assim, cada caso é então cada realidade é individual. Mas assim, se a gente pega esse dado, a gente tem de novo essa questão da estética brigando. Por que a gente não pode suar? Por que a gente não pode atrapalhar o cabelo na academia? Se é natural. E a questão, a gente está às vezes impedindo um comportamento natural do nosso corpo e que pode trazer consequências, né, para a saúde. Então, de novo, é a questão da estética passando por cima de outras questões, né, da saúde mesmo, colocando em risco a saúde. Eu até pergunto porque foram feitas pesquisas e o Brasil está em segundo lugar no ranking de cirurgias plásticas. Isso é muito sério. Isso é um alto índice de não aceitação de você mesma, não é? A gente está até num índice aí agora do Ken humano, né? Barbie humana, que é muito sério, né? Então as cirurgias precisam ser muito avaliadas. Claro que são feitas por profissionais, mas até que ponto, né, que a gente deve ser tão radical, né? Porque você pensar que uma pessoa está seguindo como modelo o Ken, né, que é um boneco, você deixa de perder. Você perde sua identidade, você passa a ser, ter como foco, ser como outro. Certo. Então, a gente está perdendo um pouquinho da identidade para poder seguir uns modelos. Né? Quais as dicas que você deixa para a pessoa
ela resgatar essa identidade dela? Eu acho que o principal é isso, tentar diferenciar o que é seu e o que é do outro. Se você consegue fazer isso, você já tem um caminho andado, mas em todos os sentidos, eu acho que se virou um conflito, a gente precisa procurar ajuda, né? E aí eu estou dizendo de ajuda psicológica. Existem vários locais que têm atendimento, até para quem não tem condição financeira, né? As faculdades, o FMG, a PUC, a UNA, a Newton, todas têm postos de saúde. Então a gente precisa mesmo, se virou um conflito, isso às vezes pode virar um problema de saúde sério também, né? Fora que viver com esse sofrimento é muito complicado. Então, procura ajuda. Acho que o ideal é esse, né? E quando a pessoa não enxerga que ela precisa de ajuda, como lidar com isso? Geralmente a gente precisa, às vezes, do olhar do outro mesmo, né? Aí a gente vê o olhar do outro como uma coisa positiva. Às vezes os familiares tentarem perceber, né, e ajudar. Os conselhos, às vezes, podem ser bons também nesse sentido, né? De ouvir, será que eu realmente não estou precisando de uma ajuda? Então, e tentar pensar que, às vezes, a gente pode não atender a demanda do outro. E a gente não tem que seguir um padrão, né? O belo é muito individual. Tem gente que se sente muito melhor num corpo específico e você do outro jeito, né? Então, assim, eu posso gostar de uma pessoa de cabelo longo e outra pessoa de cabelo curto. Então, isso é muito individual. A beleza cada um gosta de uma pessoa de um jeito. Então, não existe padrões, né? Os padrões, existe essa ideia de que a gente chega a um corpo perfeito, mas a perfeição não existe, né? O que as pessoas que estão próximas, Daniele, elas não devem fazer quando elas estão diante de uma pessoa que está com essas características? Tem coisas que às vezes se elas fizerem, vai só piorar para esse tipo de pessoa. As críticas, geralmente aquelas destrutivas, né? De dizer que a pessoa está muito feia ou muito gorda, isso geralmente deixa a pessoa uma autoestima muito baixa. Então, tenta, sempre que você for dar um conselho, ser num sentido positivo, de orientar, que eu acho que a gente tem sempre um comportamento e o outro escuta de uma outra forma positiva. Eu fiquei pensando, hoje eu até falei aqui no início do programa sobre escutar o outro, é porque às vezes as críticas, elas precisam vir e tem coisas que a gente vai ter que ouvir, sim, mas às vezes tem coisas que a gente não deve falar, porque às vezes vai só piorar. Tipo, a pessoa está comendo demais e você fala, para de comer, menina, para de comer, para de comer. Às vezes isso vai aumentando a ansiedade dela, que tenta parar de comer, mas não consegue, e aí você acaba não ajudando. Então, dentro dessas posturas, o que a pessoa que está vendo que outra está vivendo esse sofrimento, ela não deve fazer, porque isso vai só impulsioná-la a agir assim com mais força? Acho que no primeiro momento você tenta escutar e observar aquela pessoa que você tem uma crítica a fazer, porque o outro nos dá um indício de como ele recebe, né? Então, tem pessoas que escutam críticas até destrutivas, certo, e não se importam muito com isso. Que a crítica, ela pode ser dada de várias formas. Uma que vai magoar e uma outra forma que vai deixar a pessoa muito mais para baixo, né? Então, acho que é ter sempre o cuidado de como eu gostaria de ouvir essa crítica. Entendi. E observar se aquela outra pessoa está preparada para ouvir, porque nem sempre a gente está mesmo, não, né? Observar se o outro está preparado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.